Frankenstein, Mary Shelley. Prólogo. Carta do capitão Robert Walton à sua irmã Margaret, de bordo do seu navio nos mares glaciais do norte. 5 de agosto. Aconteceu-nos um acidente tão estranho que não posso deixar de registrá-lo, conquanto seja muito provável que tornemos a ver-nos antes que esses papéis cheguem às suas mãos. Na segunda-feira passada, 31 de julho, estávamos quase cercados pelo gelo, que bloqueava inteiramente o navio, mal deixando-lhe espaço suficiente para flutuar. Nossa posição era perigosa, especialmente tendo-se em vista que estávamos rodeados de denso nevoeiro por todos os lados. Diante disso, lançamos âncora, na esperança de que o tempo pudesse melhorar. Por voltas das 2 horas, a neblina desvaneceu-se e avistamos a estender-se em todas as direções vastas e irregulares planícies de gelo, que pareciam não ter fim. Alguns dos meus camaradas puseram-se a resmungar, e eu mesmo comecei a preocupar-me, quando um estranho espetáculo, de súbito, nos atraiu a atenção, distraindo-nos da apreensão com que considerávamos nossa posição no momento. Percebemos um trenó puxado por cães, que rebocava uma carreta baixa, seguindo rumo ao norte, a uma distância de meia milha. Uma criatura que tinha aspecto humano, mas parecia de estatura gigantesca, estava sentada no trenó, guiando os animais. Com nossas lunetas, observamos a trajetória do viajante, que se afastava rapidamente, até perdê-lo de vista na superfície desigual do gelo. Tal aparição deixou-nos pasmados, pois estávamos, segundo acreditávamos, a muitas centenas de milhas de qualquer terra firme. Mas o viajante não parecia dar-se conta disso. Dadas as nossas condições, não havia como seguir-lhe a trilha, que ficamos observando atentamente. Cerca de 2 horas depois, ouvimos o estrondo do mar sob o gelo, e antes que anoitecesse, a espessa camada rompeu-se, liberando o navio. Contudo, permanecemos ancorados até o amanhecer, temendo chocar-nos, nas trevas, contra essas imensas moles que flutuam nas águas depois de rompido o gelo. Aproveitei para descansar algumas horas. Pela manhã, bem cedo, subi à coberta e encontrei meus homens muito atarefados em um dos bordos do navio, aparentemente falando com alguém que estivesse no mar. Era de fato um trenó, tal como o que víramos anteriormente, e que tinha vogado em nossa direção durante a noite, sobre um grande fragmento de gelo. Apenas um cão restava vivo, mas havia um ser humano, a quem os marujos estavam persuadindo a subir para bordo. Ele não nos pareceu, tal como outro viajante, ser um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas sim um europeu. Quando cheguei à amurada, o mestre disse-lhe: "Este é o nosso capitão. Ele não permitirá que o senhor pereça no mar." Percebendo-me, o estranho dirigiu-se a mim em inglês, se bem que com sotaque estrangeiro. "Antes que eu entre em seu navio, poderia fazer o obséquio de me informar para onde se destina?" Você pode imaginar meu espanto ao ouvir uma pergunta dessas, feita por um homem à beira da morte e para quem eu supunha ser o meu navio uma dádiva mais valiosa do que todos os tesouros da terra. Respondi, contudo, que estávamos numa viagem de descobrimento rumo ao Polo Norte. Ele pareceu satisfeito com o esclarecimento e concordou em subir a bordo. Deus do céu, Margaret, se você visse o estado do homem, que ainda impunha condições para ser salvo, sua surpresa não teria limites. Seus membros estavam quase congelados, o corpo terrivelmente enfraquecido pela fadiga e o sofrimento. Jamais vi alguém em tão lastimável estado. Tentamos carregá-lo para minha cabine, mas logo que foi deslocado do ar livre, desmaiou. Por isso, trouxemo-lo de volta à cobertura e conseguimos, com algumas fricções de aguardente e obrigando-o a engolir um pouco da bebida, fazê-lo tornar a si. Logo que demonstrou sinais de vida, envolvemo-lo em cobertores e o levamos para perto da chaminé do fogão na cozinha.
foi se recobrando aos poucos e tomou um pouco de sopa, que o revigorou sensivelmente. 2 dias se passaram antes que tivesse condições de falar. Mais de uma vez receei que seus padecimentos o tivessem privado da razão. Depois que chegou ao melhor estágio de recuperação, removi-o para minha cabine e passei a cuidar dele, tanto quanto o permitiam minhas ocupações. Criatura alguma jamais me despertou tanta curiosidade. Seus olhos tinham uma expressão de fúria e mesmo de loucura, mas havia momentos em que, diante de qualquer obséquio ou da mais simples serviço que alguém lhe prestasse, o semblante se iluminava todo e adquiria uma expressão de doçura que nunca vi igual, mas geralmente se mostrava melancólico e desalentado. Por vezes rangia os dentes como se acometido de fortes dores. Quando meu hóspede melhorou, tive dificuldade em manter à distância os homens de bordo, todos ansiosos para fazer-lhe perguntas, mas eu não estava disposto a permitir que o perturbassem, no estado em que necessitava de repouso antes de tudo. A certa altura, porém, o imediato perguntou-lhe por que se aventurara no gelo, até um ponto tão remoto em tão estranho veículo. Uma sombra de tristeza encobriu-lhe o rosto e ele respondeu: para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem a quem o senhor perseguia viajava da mesma forma? Sim. Então acho que nós o vimos. No dia anterior àquele em que o recolhemos, avistamos um trenó arrastado por cães através do gelo, com um homem na boleia. Tomado de súbito interesse, o estranho soergueu-se com dificuldade nos cotovelos e fez uma série de perguntas sobre a rota que o demônio, como o chamava, tinha seguido. Pouco mais tarde, quando se encontrava a sós comigo, o homem disse: é natural que eu tenha despertado a sua curiosidade, bem como a dos tripulantes, mas o senhor me parece bastante gentil para não fazer-me perguntas. De fato, não acho propícia a ocasião para perturbá-lo com minha curiosidade. No entretanto, livrou-me de grandes apuros. Devo-lhe a vida. Dentro em pouco, perguntou-me se achava que o rompimento do gelo pudesse ter destruído outro trenó. Respondi que não podia informá-lo com certeza. De fato, o gelo só começara a romper-se quase à meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a um lugar seguro antes disso. A partir de então, o estranho passou a mostrar-se bem mais animado e insistiu em ficar na coberta a fim de observar o trenó que aparecera anteriormente. Persuadiu-o, contudo, a ficar na cabine, pois não estava em condições de suportar a intempérie, e comprometi-me a determinar que se mantivesse constante vigilância e lhe comunicassem imediatamente se aparecesse qualquer trenó à vista. Aí está o que diz meu diário no que toca à estranha ocorrência até o presente. O estranho melhorou de saúde, mas é muito calado e demonstra inquietação quando alguém, exceto eu, entra na cabine. Todavia, sua atitude é tão simpática e afável que os marinheiros estão todos interessados em sua sorte, embora tenham muito pouco contato com ele. Da minha parte, começo a estimá-lo como um irmão. Sua tristeza desperta-me simpatia e compaixão. Algo me diz que ele, em dias mais felizes, deve ter sido uma criatura cheia de nobreza que ainda, emanada sua personalidade... Da minha parte, começo a estimá-lo como um irmão. Aí está o que diz meu diário no que toca à estranha ocorrência, até o presente. O estranho melhorou de saúde, mas é muito calado e demonstra inquietação quando alguém, exceto eu, entra na cabine. Todavia, sua atitude é tão simpática e afável que os marinheiros estão todos interessados em sua sorte, embora tenham muito pouco contato com ele. Da minha parte, começo a estimá-lo como um irmão. Sua tristeza desperta-me simpatia e compaixão. Algo me diz que ele, em dias mais felizes, deve ter sido uma criatura cheia de nobreza, que ainda emana da sua personalidade atraente e amável. Eu disse em uma das minhas cartas, minha querida Margaret, que não encontraria um único amigo na vastidão do oceano. Eis que o destino coloca-me diante de um homem que, antes que o infortúnio se abatesse sobre seu espírito, eu gostaria de ter como irmão. Darei prosseguimento ao diário sobre o estranho, anotando de tempos em tempos os novos fatos que venham a ocorrer. 13 de agosto.
Aumenta a minha estima pelo meu hóspede, na razão direta da minha admiração e da minha piedade. Não posso furtar-me a um sentimento de profunda mágoa ao ver alguém tão aniquilado pela miséria. Ele é afável e culto, e quando fala, embora cada palavra seja meditada, sua linguagem é fácil e eloquente. Já está bastante recuperado e permanece sempre na coberta, à espreita do trenó que fora visto antes do seu. É sutil verificar-se que, embora infeliz, ele não se deixa absorver totalmente pela desgraça e interessa-se muito pelos projetos alheios. Tem conversado frequentemente comigo sobre meus planos, que lhe expus sem reservas. Ele considerou, sob um ângulo favorável, meus argumentos tendentes às possibilidades de êxito e analisou minuciosamente cada das medidas que adotei no sentido de alcançá-lo. Pela sua simpatia, pela receptividade que tem demonstrado, fui induzido a falar-lhe franca e abertamente e assegurar-lhe toda a boa vontade com que eu sacrificaria minha fortuna, minhas esperanças e minha própria existência para levar a bom termo minha empresa. A vida ou a morte de um homem seria um preço ínfimo a pagar pelo conhecimento que eu buscava e pela vitória sobre os elementos inimigos da espécie humana que esse conhecimento legaria à posteridade. Pude notar que uma tristeza incontida se apossava do meu amigo à medida que eu falava. Percebi que ele, colocando as mãos diante dos olhos, procurava encobrir sua emoção, e minha voz embargou-se quando notei que as lágrimas assomavam-lhe aos olhos, enquanto um profundo suspiro escapava-lhe do peito. Fiz uma pausa e por fim ele falou com voz entrecortada. Oh, infeliz! Estarei diante de um homem que compartilha da minha loucura? Que também bebeu da porção embriagadora? Apele para toda a sua sensatez e ouça-me. Deixe-me revelar minha história e afastará prontamente suas ilusões. Você pode imaginar de que modo essas palavras espicaçaram a minha curiosidade, mas o impulso emocional de que foi tomado estranho embotou-lhe as faculdades já debilitadas. Me pareceu de bom aviso deixar que algumas horas de repouso e um tom de conversação mais amena, alheia às circunstâncias, pudessem restituir-lhe a tranquilidade. Ocorreu então uma transformação na sua atitude. Depois de dominar a violência dos seus sentimentos, ele parecia condenar-se por deixar-se levar pelo arrebatamento. Aplacando por fim seu desespero, induziu-me uma vez mais a conversar sobre meus planos. Perguntou-me sobre minha infância e não gastei muito tempo em relatá-la, mas isso provocou uma série de reflexões que logo expus. Referi-me ao meu desejo constante de encontrar um amigo, alguém com afinidade de espírito que até então não me foi dado encontrar. O alter ego, em suma, e exprime a convicção de que alguém pode dizer-se realmente feliz se não encontrar essa amizade. Concordo, respondeu-me. Somos criaturas brutas, apenas semi-acabadas, quando nos falta alguém mais sábio, melhor do que nós mesmos para ajudarmos no aperfeiçoamento da própria natureza, débil e falha. Eu tive outrora um verdadeiro amigo, em toda a extensão da palavra, e estou apto, portanto, a fazer um juízo do que seja amizade. Você tem esperança, um mundo à sua frente, e não tem motivo para desespero. Quanto a mim, perdi tudo e não tenho como recomeçar vida nova. Ao dizer isso, seu semblante adquiriu uma expressão de calma e serena resignação que deixou-me comovido. Ele calou-se e pouco depois saiu da cabine. Um detalhe relevante. Mesmo quebrado como estava, tinha um profundo sentimento do belo em relação à natureza. O céu estrelado, o mar e todos os panoramas surpreendentes que essas regiões oferecem. Tudo parecia ter ainda a faculdade de elevar-lhe a alma. Um homem assim tem dupla existência. Por mais que sofra e esteja avassalado por decepções, fica, quando se recolhe a si mesmo, rodeado por uma auréola na qual não penetra a dor ou a revolta. Estará você sorrindo do meu entusiasmo por este desconhecido? Não o faria se o visse. Você tem se ilustrado através dos livros, enclausurou-se no seu pequeno mundo e sente-se entediada. Mas justamente isso lhe dá condição para apreciar os méritos desse homem extraordinário. Tenho tentado descobrir que segredo, que poder oculto ele detém, capaz de levá-lo tão acima de qualquer pessoa que conheci até hoje. Será talvez um discernimento intuitivo e infalível, uma inusitada faculdade de raciocínio,
ou mesmo um poder de percepção que transcende ao conhecimento do comum dos homens. Junte-se a isso o poder da comunicação da sua voz, de sua profundidade impressionante. 19 de agosto. Ouvi ontem do desconhecido. Pode perceber, Capitão Walton, que sofri inúmeras desgraças. Tenho decidido que a lembrança desses males iria morrer comigo, mas você me cativou a ponto de fazer-me alterar essa determinação. Tal como fiz outrora, você busca conhecimento e sabedoria. Espero que a satisfação desses desejos não venha a tornar-se uma serpente que lhe inocule seu veneno como a mim sucedeu. Não creio que o simples relato de meus infortúnios lhe possa ser de alguma utilidade, mas quando reflito que está seguindo o mesmo rumo, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, imagino que possa tirar algum proveito moral da minha história, e isso poderá constituir uma ajuda para orientá-lo em caso de êxito ou para consolá-lo se fracassar. Prepare-se para ouvir o relato de acontecimentos que normalmente poderiam ser considerados fantásticos. Estivéssemos em outro ambiente, como os que em outras épocas cercavam nosso dia a dia, e eu temeria a sua descrença. Porém, muitas coisas parecem possíveis nessas regiões misteriosas, coisas que poderiam provocar o riso dos poucos afeitos às forças mutáveis e inelutáveis da natureza. Por outro lado, minha história guarda em sua própria essência provas insofistimáveis da sua verdade. Calcule, Margaret, como fiquei alvoroçado com a promessa da narração do meu hóspede. Mas se por um lado relutava em fazê-lo reviver a sua mágoa através do meu relato, animava-me por outro lado o desejo independente da minha curiosidade de minorar o seu sofrimento no que estivesse ao meu alcance e exprimir esses sentimentos. Obrigado, disse ele, por sua solidariedade, mas de nada pode adiantar-me. Meu destino está quase cumprido. Espero apenas um acontecimento e então repousarei em paz. Como eu mostrasse intenção de interrompê-lo, fez um gesto rápido e prosseguiu. Compreendo seu sentimento, mas está enganado, meu amigo, se me permite tratá-lo assim. Nada poderá alterar o meu destino. Ouça a minha história e se convencerá disso. Então comunicou-me que começaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu tivesse tempo disponível para ouvi-lo, o que agradeci calorosamente. Eu tinha resolvido registrar todas as noites as suas palavras tão fielmente quanto possível. Se me for pedido sigilo, resta-me-á tomar apontamentos. Este manuscrito que daí resulta certamente vai proporcionar a você grande prazer, mas fique imaginando em que conheço a personagem e que ouço a história de seus próprios lábios. Com que interesse não o lerei no futuro? Mesmo agora, quando inicio minha tarefa, ressoa em meus ouvidos sua voz sonora. Seus olhos brilhantes permanecem postos em mim, com expressão melancólica. Vejo-lhe a mão delgada, erguida em gestos de entusiasmo, enquanto os traços do rosto refletem o que lhe havia na alma. Estranha e arrebatadora deve ser a história da tormenta que desabou sobre essa vida, levando-a ao naufrágio. Ei-la! Segue-se agora, nos capítulos de 1 a 24, a narrativa do desconhecido.